Nós não queremos ter olhares de condenação, Senhor. Olhares pessimistas, olhares de vingança. Retira, Senhor. Purifica os olhos. Faça o sinal da cruz sobre os seus olhos, pedindo que o Senhor venha purificar, santificar o seu olhar. Porque o Jesus disse que os olhos são a janela da alma. Aquilo que nós vimos entra em nós, vai no nosso pensamento. Se não controlado, gera um sentimento que produz uma atitude. Também eu quero pedir, nesse último momento de oração, antes de trazer a palavra, que você coloque a mão sobre os seus ouvidos. Quantas coisas nós temos ouvido, quanto mal tem entrado pelos nossos ouvidos. Senhor, nesta hora vem purificar. Porque os nossos ouvidos, Senhor, foram criados para ouvir a Tua voz, acima de tudo. Para ouvir, Senhor, palavras de construção, palavras de santificação, palavras de bênção. Palavras, Senhor, que causam traumas, feridas. Mas quantas feridas nós trazemos dentro de nós por causa daquilo que vimos. Senhor, o dom da ciência, que é o dom do conhecimento, quantas vezes nós abrimos nossos ouvidos para ouvir um falso, uma falsa instrução, e não a verdade que vem do teu coração. Quantas vezes nossos ouvidos, Senhor, estão prontos para ouvir músicas, palavras, programas de TV, que geram apenas depressão e não crescimento, Senhor. Lava os nossos ouvidos agora, purifica, Senhor. Sabe sua voz no Espírito mais uma vez e ore com fé. E mesmo você que talvez esteja cansado ou que você não sabe orar ainda, feche os seus olhos, amado, e coloque a mão sobre os seus ouvidos e peça mesmo orando assim no Espírito comigo. Lava, Senhor, os nossos ouvidos. Dá-nos o dom da escuta, Senhor. Peça isso ao Senhor. Senhor, dá-me o dom da escuta. Eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, cerra ouvidos a toda a palavra do demônio, Jesus, a toda tentação. E abre os meus ouvidos para a Tua voz, Senhor. Nós pedimos, purifique os nossos ouvidos. Faça o sinal da cruz sobre os seus ouvidos agora. Sobre os dois, pedindo que o Senhor venha selar, santificar. E agora, mesmo sentado, levanta os seus braços e canta. Incendeia, incendeia minha alma. Força. Incendeia, peça. Incendeia minha alma, Senhor. Ergue o seu braço mais alto, diga: incendeia, incendeia, Senhor. Incendeia a minha alma, diga: Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir nessa hora que realmente o Espírito Santo possa se manifestar no nosso meio. Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e disse para ele: você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Isso. Quem está do outro lado, fala para ele essa verdade. A palavra de Deus em Eclesiástico, capítulo 24, versículo 44, vai dizer assim:
Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a conhecida. Meu irmão, minha irmã, você que está vindo à Canção Nova, talvez pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos, como eu falava no início da oração, enquanto nós orávamos, vivendo a experiência de um seminário de dons no Espírito Santo. Começamos na semana passada e hoje damos continuidade, porque nós queremos realmente pedir ao Senhor a graça de sermos carismáticos, de utilizarmos os dons que lá na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós muito bem conhecemos. Se você não conhece, você pode pegar comigo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vai falar justamente sobre a manifestação do Espírito Santo, ou melhor, as manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo que vem sobre nós com os seus dons infusos, os dons de santificação, que está no Antigo Testamento descrito, o dom da piedade, o temor de Deus, o dom da ciência, da fortaleza. Os dons que o Senhor concede a cada um de nós, para que nós nos santifiquemos. Mas também o Espírito Santo que se manifesta em nós, com os dons que nós chamamos dons efusos, dons carismáticos, dons de serviço. E é sobre esses dons de serviço carismáticos que nós estamos meditando nessas quintas-feiras de adoração. Hoje Deus nos convida nessa pregação, de forma especial, a falar do dom da ciência, da palavra de conhecimento, da palavra de ciência. E que você pode pegar a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver, no versículo 7 ele vai dizer: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Primeiramente nós precisamos entender que Deus dá a cada um de nós, aqueles a quem Ele quer, uma manifestação do Espírito, ou várias manifestações do Espírito, com um propósito: o bem de todos. Deus concede o dom de orar em língua a alguns, de profetizar, do discernimento dos espíritos, o dom de milagres, etc. Deus concede esses dons, mas com um propósito. Repitam comigo: em vista do bem de todos. Mais uma vez, mais forte. Eu e você recebemos a graça do Espírito por um só motivo: fazer o bem a todos, fazer crescer a igreja de Deus, fazer com que a igreja de Deus crescer em números, mas crescer na maturidade, na santidade. Por isso que nós recebemos de Deus esses dons carismáticos. Aí ele vai dizer no versículo 8: a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. Deus quer nos dar esta palavra de conhecimento. Essa palavra, como está lá no livro que eu falei no início, Eclesiastes: pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, que esclarece, a luz da manhã que ilumina. Então o dom da ciência que Deus quer nos dar, e que nós queremos pedir a Ele, é o dom do esclarecimento, é o dom de compreender, de entender,
de abrir os nossos olhos e deixarem que as escamas possam sair. O Papa Francisco, recentemente, em uma das suas catequeses, ele disse que a ciência que vem do Espírito Santo não se limita ao conhecimento humano. Esse dom ajuda o homem a não correr o risco de se considerar o Senhor da criação, pois a criação foi entregue por Deus. Olha o que o Papa nos diz. O dom da ciência nos coloca em profunda sintonia com o Criador e nos faz participar da clareza do seu olhar e do seu juízo. Deus nos concede a graça, dentre tantas, de sermos portadores do seu Espírito Santo. Lembra-se que eu queria que você repetisse para o seu irmão: você é templo do Espírito Santo? Quando nós somos batizados, ainda quando crianças, nós recebemos de Deus graça, o Espírito Santo, que foi derramado sobre nós, que foi introduzido em nossos corações. Quando nós fizemos a nossa crisma, que também é o sacramento da confirmação, o Monsenhor, que nos recebeu ali naquela fila, dizia, olhava para nós tínhamos o nosso nome aqui, e o nosso nome, Emanuel, receba o Espírito Santo de Deus. E a gente respondia o quê? Esqueci. A gente dizia, amém. E depois ele dizia, que a paz esteja contigo, e nós respondíamos, ah, muito bem, essa parte vocês decoraram. Todo mundo decorou isso, a catequista falava, olha, quando o bispo falar isso, você tem que dizer amém, e contigo também. Teve um amigo meu que estava nervoso, e quando o bispo falou, fulano, receba o Espírito Santo de Deus, ele disse, e contigo também. Que a paz esteja contigo. Amém. Ele mudou. Aquela hora que nós recebemos essa graça do Espírito Santo, também ali em nós o Espírito Santo veio morar. Mas muitas vezes nós não permitimos que ele realmente operasse em nossa vida. Daí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, como já nos foi falado em tantas e tantas pregações, para este tempo que nós estamos vivendo, derramou profundamente uma graça, um Pentecostes, um novo Pentecostes. Nós já iremos completar em 2017, 50 anos de renovação carismática católica. Em 2017, 50 anos, onde nós recebemos de Deus a graça de experimentarmos os dons, como as primeiras comunidades cristãs experimentavam. Como essa comunidade de Corinto, a quem Paulo escreveu, e a quem Paulo disse numa oportunidade, não vos faltou dom algum. Imagina uma comunidade, um povo, tão perseguido, maltratado pelo pecado, porque Corinto era uma cidade onde a promiscuidade reinava. E Paulo teve até receio, medo de levar a palavra de Deus àquela cidade. Imagine uma cidade aí onde você, meu Deus, está tudo perdido. Você conhece alguma cidade assim? Você conhece algum país assim? Não estou dizendo que está tudo perdido, mas quase está. Como a gente está caminhando hoje, quanta coisa ruim, quantas leis querem ser aprovadas. Olha o que nós temos visto na nossa TV, olha as músicas que nós temos escutado. Tudo que tem acontecido na sexualidade, na violência, nos vícios. E Corinto era uma cidade assim. E Paulo foi levar a palavra de Deus. Mas meus irmãos e minhas irmãs, que bonito depois ouvir dizer,
para aquela comunidade: não vos faltou dom algum. A graça de Deus se manifestou sobre a comunidade de Corinto. A manifestação do Espírito Santo aconteceu, ao ponto de que São Paulo teve que dizer para os coríntios sobre essas manifestações, sobre essas experiências de cada um tinha um dom a serviço de todos. Ele começa a dizer o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da cura, da profecia, o dom de milagres. Meu irmão, minha irmã, isso precisa ser algo em nossas vidas. Quem participa de grupo de oração aqui, levanta o braço. De grupo de oração, levanta o braço, por favor. Poucas pessoas. Você precisa voltar para a sua paróquia e participar de um grupo de oração. Você precisa retomar o grupo de oração, você que participava e deixou de participar. Você que vem à Canção Nova, que acompanha a Canção Nova, você sabe que a Canção Nova, ela é carismática. Então você que é família Canção Nova, que se sente assim: eu sou família Canção Nova, você precisa também agir como um ser carismático. Eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo para os meus irmãos, os irmãos músicos, eu estou dizendo para a minha comunidade. Nós, como diz o nosso pai fundador, precisamos ser cada vez mais carismáticos. Numa pregação que o padre Jonas fez há muito tempo atrás, onde ele rodava o Brasil, ele dizia: renovação, renova-te. E ele usou essa mesma expressão no encontro de Pentecostes na Terra Santa, onde eu estava participando. Vocês devem ter acompanhado, porque foi tido pela TV Canção Nova. E ele usava essa mesma palavra, essa mesma expressão: renovação, renova-te. Por quê? Porque os nossos grupos de oração, que as nossas comunidades carismáticas, têm perdido a prática e a manifestação dos dons. O máximo que fazemos é orar em línguas. É trazer uma imagem. E olhe lá. Mas Deus, Ele quer manifestar os seus dons em nós. Nós estamos caminhando para, e repito, os 50 anos desse derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja Católica de uma forma grandiosa, porque Ele sempre esteve conosco. O Espírito Santo sempre esteve manifestado na sua igreja, nos santos, mas eram em pessoas individuais. Mas quis nesses últimos tempos, porque é um tempo urgente, é o final dos tempos, manifestar o seu Espírito a todos nós. Quem esperar a graça de um batismo no Espírito Santo, levanta o seu braço. Se você não experimentou ainda, Deus, Ele quer te dar nesta hora a graça de ser batizado no Espírito Santo. A graça de receber esses dons carismáticos de serviço que nós precisamos experimentar, viver, praticar. E meu irmão e minha irmã, assim como o dom físico, o dom espiritual, ele se mora à medida que nós usamos. Explico. Talvez aquele jogador de futebol tenha o dom de jogar, mas se ele não treinar, se ele não praticar, ele vai ter apenas alguma atividade boa, alguns passos bacanas, mas à medida que ele se esforça, que ele treina, que ele exercita o dom que ele recebeu, ele vai se aprimorando, vai se tornando uma pessoa cada vez mais capaz. Eu falei do futebol porque nós estamos aí vivendo a experiência da Copa. Mas eu digo de um tecladista, de um guitarrista. O Júlio recebeu esse dom de teclado. O Sapo recebeu o dom de tocar teclado, violão, guitarra. Júlio recebeu esse dom de teclado. O Sapo recebeu o dom de tocar teclado, violão, guitarra. Mas se o Sapo ficasse na casa dele dizendo obrigado esse dom, e ele não fizesse a escala, se ele não estudasse, se ele não buscasse aprimorar, ele seria um músico, até digo, como eu,
que só sabe tocar umas notas no violão. Mas porque eu não pratico, porque eu não estudo, eu não sou igual o sapo. Claro que tem que fazer muita coisa para chegar igual o sapo, porque ele é muito bom, igual o Júlio, igual a cada um dos meninos que estão no ministério. Mas o dom que Deus deu, o dom físico, que o sapo recebeu, a graça de Deus da musicalidade, ela precisa ser colocada em prática. Sapo, se Deus te deu o dom de línguas, quanto mais você praticar, você vai ser um cara que vai profetizar em línguas. Você vai ser o que vai orar em línguas e as pessoas serão tocadas pela sua oração em línguas. E Deus quer nos dar nesse dia o dom da ciência, do conhecimento, do esclarecimento. Não o dom do conhecimento humano meramente, mas o dom de entender pela ciência, pelo conhecimento de Deus, com o olhar de Deus. Aquilo que aconteceu com Paulo precisa acontecer com você nessa manhã e comigo. As escamas precisam cair para que nós possamos ver as coisas, as obras, as manifestações divinas. E nós precisamos praticar, exercitar. E só aprende a tocar violão quem tem a coragem de pegar o violão e começar a machucar os seus dedos, a desafinar em alguns momentos, a aguçar os seus ouvidos, a treinar, recomeçar. É preciso aprender, praticar. E só vai conseguir andar de bicicleta quem realmente tiver a coragem de ir em cima da bicicleta, pedalar, sofrer as quedas, mas voltar a caminhar. E isso é para tudo. Andar de carro, escrever, compor, dar. Existe um dom, mas sem a prática, sem o exercício, nós não vamos conseguir. Certo ou errado? Sim ou não? E desculpa falar, eu abro um parênteses. Isso é importante nós percebermos, porque às vezes nós colocamos tudo, quando temos um encontro com Deus, a gente coloca toda a carga nas costas de Deus. Como se tudo fosse apenas dom. E quando eu falo tudo, realmente é tudo. Seja uma situação física. Senhor, vem me curar. Fisicamente, vem me curar. Mas você não se alimenta bem. Você não faz exercícios físicos. Você praticando coisas erradas. Talvez fumando, se embriagando. Usando droga. Então como é que você vai pedir a Deus apenas que o dom dele venha em seu auxílio e te cure, se você não está exercitando, se você não está suando a camisa para colaborar com a graça de Deus? Se você não tem essa abertura para isso. Tem muita gente que pede a Deus um trabalho, mas que não tem a coragem de fazer um curso, de distribuir currículos. Tem muita gente que pede a Deus a graça de um namorado, de uma namorada, mas que não consegue melhorar seu jeito de falar, de ter contato com as pessoas, não abre o coração para uma amizade, não se arruma direito. Você tem que colaborar. São situações pequenas, mas digo isso porque nós não podemos colocar todo o peso em cima de Deus. Quando nós recebemos o dom da ciência, quando nós recebemos os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, nós vamos ficar de braços cruzados e agora deixar que Deus faça a obra na minha vida. De praticar a oração, dizer assim: agora eu já recebi o dom de ciência, o dom da manifestação do Espírito, na sabedoria, na fé, no milagres, etc. E você não é mais carismático, você não vai mais no grupo de oração, você não reza pela sua família, você não pratica esse dom de ciência no seu dia a dia. Às vezes Deus te revela, e o dom de ciência não é apenas uma revelação quando você está orando por uma pessoa. E aí, para uma coisa prática. Como assim, Manuel? O dom de ciência. Algo prático. Quando nós oramos por uma pessoa, em algum momento Deus nos dá uma ciência, uma palavra de conhecimento, que é a raiz daquele mal que aquela pessoa está vivendo. Quem aqui nunca viu, por exemplo,
Quando aqui na Canção Nova, ou num grupo de oração, o pregador ou a pessoa que está orando, conduzindo, ministro de música, enfim, no momento de oração, traz uma palavra de ciência. A palavra que me vem ao coração é a palavra casa. O Senhor está tocando uma pessoa que há muito tempo está lutando para conseguir comprar a sua casa, mas você não tem conseguido. E realmente aquela pessoa que está lá no fundo daquele grupo de oração, lá daquele rincão, é tocada porque aquela palavra de ciência, Deus tocou naquele pregador, naquele ministro, naquele homem que está orando, naquela mulher. E aquela palavra veio de ser como uma flecha que acertou o alvo. E foi aquilo que abriu o coração, curou. Palavras de ciência, como por exemplo, quantas e quantas vezes nossos irmãos rezando essa casa de Maria, eu também vivendo experiências de oração, e nós vamos partilhando as graças de Deus. E uma vez um irmão rezando por uma pessoa, e de repente vem a palavra adultério, e ele com receio de falar aquela palavra para aquele a quem ele estava orando, mas aquela palavra se repetia, porque aí vai entrar, e é interessante que os dons, eles têm que ter essa unidade. Vai entrar o dom do discernimento, para saber se aquela palavra que veio ao seu coração é humana, é diabólica, ou se é de Deus. E quando é de Deus, é a chave necessária para acontecer. O dom da ciência acontecendo, o dom do conhecimento acontecendo, o dom da iluminação sendo na vida de quem está orando, mas também na vida de quem está recebendo a oração. E meu irmão e minha irmã, quantas curas acontecem quando o Senhor se manifesta em nós através desses dons, do dom da ciência, de compreender, de entender, de clareza daquilo que é vontade de Deus, das coisas de Deus. Nós não queremos e não podemos caminhar para conhecer todas as coisas humanamente. Conhecer o macroscópio, o universo, ou o microscópio, as moléculas. Nossa, que conhecimento, que raça, que inteligência maravilhosa. Mas como o Papa falou, repito o que ele diz na sua catequese, ele diz: o dom de ciência que vem do Espírito Santo não se limita ao conhecimento humano. Ele nos coloca em profunda sintonia com o Criador. Ele nos ajuda a olhar as pessoas e as realidades, sabendo reconhecer seus limites e sua orientação para Deus. O Papa nos diz: tudo isso é motivo de serenidade e paz, fazer nós suas jubilosas testemunhas. Nós estamos vivendo esse seminário e estamos baseados por esse livrinho aqui, andado por essa coleção. Eu quero mesmo convidar você a adquirir agora, você que nos acompanha em casa, você que está revendo essa pregação, você que está aqui. O Márcio Mendes, você conhece muito bem, um grande irmão, um homem de Deus, um homem conduzido pelo Espírito, escreveu essa coleção, Dons do Espírito. E um dos seus exemplares é este: Dons de Ciência e Sabedoria. E justamente aqui, além daquilo que eu já estou dizendo, mas tem muito mais, eu não consigo em uma hora para vocês. Mas eu queria ressaltar aquilo que ele coloca como importante aqui. A palavra de ciência e a palavra de sabedoria, porque estão bem unidas e nós vamos ouvir à tarde sobre a palavra de sabedoria. Se manifestam na oração, porque é nela que a pessoa se encontra com Deus. Na oração.
tem a revelação de suas fraquezas e recebe o remédio para todas as feridas de sua alma. Aquilo que eu estava falando, a revelação das suas fraquezas e recebe o remédio para todas as feridas da alma. Um exemplo de alguém que tinha ciência, um santo. Alguém pode falar? Quem é carismático aqui deve saber. Hã? Um santo da igreja. Mais alguém? Padre Pio, alguém conhece Padre Pio? Tem gente que não conhece Padre Pio? Padre Pio foi um padre, um frei capuchinho, que tinha esse dom adíssimo. De tal maneira que as pessoas que iam se confessar com ele, quando elas não eram verdadeiras, Deus revelava, ou seja, dava o conhecimento, ou seja, dava a ciência de que aquelas pessoas estavam enganando, de que estavam dando algum pecado. E ele dizia: mas e este pecado? E essa situação? Ou seja, Deus revelou ao padre, pelo dom de ciência, a graça de entender, de ver o pecado daquela pessoa. Para quê? Para que aquela pessoa pudesse falar o pecado e assim ser liberta. É um dom de ciência. Eu conheço pessoas, amigos, padres, que têm esse dom de ciência. Já me confessei muito com um grande amigo, Frei Josué. E a primeira vez que eu confessei ele, eu vivi essa mesma experiência. Ele disse: meu filho, depois eu confessei, Deus está me falando da situação. E eu tive que confessar. E essa situação, porque mesmo, não é nem querendo, às vezes a gente esquece. E Deus concedeu a ele naquele momento uma graça, um dom de revelação. Por quê? Porque o dom da ciência é justamente isso. Deus concede a revelação das fraquezas para que possamos receber o remédio para todas as feridas da nossa alma. Pelo dom carismático da ciência, Deus nos mostra realidades escondidas aos olhos. Aquilo que estava escondido aos nossos olhos, Deus nos mostra. Como conhecer os nossos erros e descobrir as nossas próprias doenças para sermos curados por Ele. Quem quer ser curado por Jesus, levanta o braço. Eita, que todo mundo agora aumentou o número de mãos levantadas. Quem conhece Padre Pio, foi bem pouquinho. Quem conhece, quem quer ser curado, aumentou. Graças a Deus. Mas você sabe que muitas enfermidades, isso já é comprovado cientificamente. Muitas enfermidades físicas, elas são uma consequência de somatizações. O que é isso, Emanuel? Situações que nós vivemos, no passado, no presente, que nós vamos somando, acumulando, situações que não são resolvidas, e nós vamos guardando dentro de nós. É uma palavra do nosso pai, que a gente não perdoou. A gente trouxe aquela palavra até hoje, depois de 30 anos. O pai até morreu. E fica aquele ressentimento porque você não perdoou o seu pai, porque você não teve aquela... E juntou ao ressentimento aquela palavra dura. Aquela situação que você escutou do seu ex-namorado, do seu primeiro namorado que te abusou sexualmente. E você vai juntando a situação. Aí você tem o seu esposo que te bateu, seu filho que ligou você. E você vai somatizando isso, somando. E vai causando o quê? Uma enfermidade física. Uma gastrite crônica. Um câncer. Uma enxaqueca crônica. Dores nas costas. Um peso muito grande. Fibromialgia. Endometriose. Enfim, tantas e tantas doenças que a ciência mesmo já comprova que a raiz dela
vem de uma somatização, vem de uma falta de perdão, da cura no coração. Meu irmão e minha irmã, e essas doenças que nós trazemos, físicas ou doenças espirituais, doenças psicológicas, elas são reveladas pelo dom da ciência, pelo dom do conhecimento, quando alguém ora por você. Quando alguém ora e, pela graça do Espírito Santo, permite que a manifestação desse dom, o dom da ciência, possa fazer com que Deus mostre realidades escondidas aos nossos olhos. Peça a Deus agora essa graça. Existe uma raiz. Eu partilho com vocês uma situação que eu vivi. Eu estava caindo num pecado, e eu me confessava, e eu caía novamente no pecado, e eu me confessava, e praticamente 3 dias, eu me confessei 3 vezes. Numa das vezes, das últimas vezes, eu falei assim: meu filho, peça a Deus que te mostre a raiz. E eu comecei a pensar e pedir a Deus: Senhor, qual a raiz? Me mostra. Qual a raiz desse pecado, Senhor? E eu coloquei na minha cabeça aquilo que fisicamente, que racionalmente eu pensei que seria. E claro que aquilo que eu pensei realmente contribuía, porque eu tive que em oração pensar, entrar dentro para analisar a raiz e combater a raiz no mal. Você não vai matar a dengue esperando que ele cresça e mate os mosquitos. É assim que você vai combater a dengue? Você vai jogar o quê? Água fora. Você vai na raiz. Você não vai nem... Você vai fazer com que nem nasça o mosquito, não é assim? Às vezes batemos o nosso pecado, o nosso mal, querendo matar o mosquito. Mas nós precisamos ir na raiz. Jogar água fora, água parada. E eu fui dormir naquele dia. E eu tive um sonho. E Deus me revelou naquele sonho uma raiz. O sonho que eu tive, que eu estava numa mesa, jantando com meu pai, na casa de uma senhora. Uma senhora. E aí naquela hora a gente sentou, eu fiz o sinal da cruz, abri o alimento e comecei a comer. E meu pai olhou para mim e falou assim: você vai comer mesmo essa comida? Eu disse: não, eu vou. Por quê, pai? Porque ela é feiticeira. Ela faz essas coisas aí. Não posso falar o nome aqui não, mas vocês entenderam, né? E eu disse: ah, mas não estou nem aí. Isso no sonho. Porque Deus é maior do que qualquer mal. Rezando aqui, e nada pode, nenhum mal pode me pegar. Naquela hora, aquela senhora, aquela feiticeira, levantou-se da mesa e fez: ah, é? Nenhum mal pode lhe pegar? E ela veio atrás de mim, soprou na minha nuca. Eu, no sonho, acordei desesperado, e acordei sentindo o sopro do demônio na minha nuca. Deus ali me deu a revelação, me deu a ciência de um mal. E eu fui buscar a oração e a um padre que quebrasse todo e qualquer benzimento que, quando eu era criança, meus pais me levaram, meus avós, inconscientemente. Porque no interior, talvez até hoje, por falta de conhecimento, a gente leva os nossos filhos para quebrar uma olhada, para jogar um raminho assim aqui e acolá. E isso não provém de Deus. Não provém de Deus. E naquela hora o padre orou por mim. Eu renunciei. E nós descobrimos naquela hora, por revelação do Espírito, a raiz. Uma das raízes de um mal que, depois de 30 anos, porque eu devo ter ido quando criança, e hoje eu estou com 31.
Deus revelou lá atrás. Dom de ciência, revelação, conhecimento. Nós precisamos pedir isso a Deus. Deus nos mostra as realidades escondidas aos olhos como conhecer os nossos erros e descobrir as nossas próprias doenças para sermos curados por Ele. A ciência revela. Sabe por que nós não pedimos o dom da ciência? Porque queremos ser revelados. Porque nós não queremos ser descobertos. Mas meu irmão, minha irmã, chega de vivermos uma vida nas escondidas. Que bom que você ainda não tem aqui, a grande maioria não participou do seminário de vida no Espírito, a grande maioria não recebeu os dons carismáticos, a maioria, desculpa, talvez não esteja nem entendendo o que eu estou falando aqui. Mas indo para você, para terminar essa minha partilha, nós estamos falando da graça do Espírito Santo, que se manifestou em todos nós e quer se manifestar em todos nós com os seus dons, para nos santificar acima de tudo e nos ajudar a servir o outro. E nesse serviço, curar e também ser curado. Existe um dom de ciência e nós precisamos essa graça a Deus. Termino dizendo, um psicólogo, ou até mesmo um pregador, ele pode estudar. E os livros trazem realmente conhecimento. Trazem, e quando você escuta aquele pregador famoso, aquela pessoa que fala bonito, ele estudou muito. Parabéns. Graças a Deus. Ele estudou o homem. Você é capaz de estudar. Faça um curso de teologia, de antropologia. Você vai entender a cabeça do homem. Porque o problema é o mesmo. Só muda de endereço. O vício é o mesmo. Só muda de endereço. Quem atende uma pessoa em oração, ou num psicológico, sabe, aquele mal é igual remédio. A pessoa está com gripe, Buscopan, Resprin. Não é assim? Porque o médico não decora os sintomas que são parecidos em todas as pessoas. E essas pessoas, repito, esses pregadores podem até falar e falam realmente bem, graças a Deus. Mas eu vos digo nessa hora, existe um de revelação que Deus usa para nos curar por inteiro. E eu queria que você pedisse essa graça a Deus nessa manhã. Mais do que pedir essa graça, Senhor, nós queremos pedir, primeiro de tudo, para quem está em casa, para quem está aqui, e eu estou orando. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre aqueles que já são de grupo de oração. Eu queria que ficasse de pé apenas quem já participa grupo de oração. Apenas quem ora em grupo de oração. Quem já recebeu o batismo no Espírito Santo. Levanta o seu braço, você. Isto. Fecha os seus olhos, irmão. Peça com suas palavras agora. Você que recebeu, que já viveu a experiência do Espírito Santo, peça agora com suas palavras. Que o Espírito Santo te renove nesta hora. Que o Espírito Santo possa te transformar nesta hora. Que o Espírito Santo possa vir sobre você. E peça nessa manhã o dom da ciência, o dom da revelação, o dom do conhecimento. Peça ao Senhor isso. Você que há muito tempo participa de grupo de oração, e você que está em casa, eu estou pedindo você também que me acompanha. Você que já é de igreja, de caminhada, peça a Deus agora. Você não pode ficar sem clamar essa manifestação do Espírito, sem ser usado pelo Espírito Santo. Peça realmente a Deus essa graça de te renovar, de te transformar.
de te infundir nesta hora a força, a graça, a manifestação do dom da ciência na sua vida. Senhor, eu estou pedindo, Senhor, pelo Renilson, pelos meus irmãos Canção Nova, pela minha comunidade e por cada irmão que está aqui erguido de pé, Senhor, por cada pessoa que já participa de grupo de oração. Dai-nos, Senhor, a renovação do Teu Espírito sobre nós, a ousadia, e de uma forma especial, dai-nos o dom da ciência, Senhor, do conhecimento e da revelação. Ore em línguas suavemente por alguns instantes. Solte sua voz, eu quero ouvir você orando, irmão. Você é carismático. Mais força. Exercite agora o seu dom. Candara la sendiri candoro la bandoria la maria la maria mandara la bandoria la candara la bandoria mandara la basibri catari hala basibri catari hala basibri Para terminar esse momento, eu queria convidar você que já é de grupo de oração, está de pé, de vir para uma pessoa que ainda não recebeu esse batismo no Espírito Santo, que quase não entendeu o que eu falei, mas que o Espírito Santo agora, é mais importante da mensagem, que ele entre agora, que ele batize, que ele transforme. Coloque a mão, ouse agora, como você já fez em alguns momentos. Sai do seu lugar, você precisar, coloque a mão sobre o seu irmão e ore nesta hora, e com suas palavras peça: Senhor, batiza. Sim, Senhor, batiza os teus filhos que aqui estão esta manhã, que vieram até a Canção Nova, que ainda não experimentaram a graça do teu Espírito. Derrama, Senhor, toda a ciência, que não entenderam nem o que é dom de ciência. E, Senhor, eu estou pedindo, se o Senhor quiser, o Senhor pode já conceder nesta hora para cada um deles esse dom, o dom da ciência. Mas eu vos peço o dom de orar em línguas, o dom de profecia, Senhor, o dom, Senhor Jesus, da sabedoria. Sim, Senhor, nós te pedimos. Te peço, Senhor, o dom do teu Espírito Santo, para que eles possam ser batizados nesta manhã de quinta-feira, Senhor. E batiza quem está em casa, Senhor, nos acompanhando. Sim, e toca nesta hora aqueles que não têm ainda o teu Espírito, para que recebam nesse momento. Quem ainda não tem essa manifestação, sim, eles têm o teu Espírito, mas não estão cheios e deixando que o Espírito Santo ore, fale. Por isso eu vos peço nesta hora, derrama sobre nós, batiza-nos, Senhor. Peça, meu irmão, peça e solta a sua voz e ore no Espírito agora. Ore pelo seu irmão, ore por ele. Você que está recebendo oração, abra o seu coração para Deus e comece a orar conosco. Continua com a sua oração. Continua orando, solta a sua voz. Vai pedindo por ele, clamando por esse irmão agora que está do seu lado, orando com poder, com autoridade. Sim, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós todo o dom da revelação, toda a ciência, e retira todo o medo desta revelação. Vai orando dessa forma, orando por ele, clamando por ele, pedindo por ele, com toda a força do seu coração. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação também vai rezando, orando, pedindo pelas pessoas da sua casa, da sua família, tão necessitadas do poder do Espírito Santo. Isso, orando por ela. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Senhor, vai orando, levantando e vai cantando isso. Incendeia minha alma, incendeia
incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Cantando, incendeia minha alma, força, incendeia. Nós te pedimos, Senhor, incendeia, derramando sobre nós todos os dons necessários, de forma especial o dom de ciência nesta manhã. Pede mais uma vez com força, incendeia a minha alma, ergue os seus braços, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde, canta, Espírito Santo, vinde orar em mim, Espírito Santo, vinde orar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar e incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Solta a voz e canta pra valer. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós clamamos nesta manhã. Homens, mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito, mais uma vez, incendeia a minha alma. E já convido você, ó Jesus, cantando desta forma, e aplauda pra valer o nosso Jesus. Aplaude mais uma vez o Senhor. Aplaude mais uma vez. Isso, aplaude pra valer. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal.